Alô? 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 Alô, alô? Já está no nosso horário. Boa tarde a todos. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói, cedo ou tarde. A que tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que o que é verdadeiro na obscuridade o é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar importância em demonstrar que se tem razão. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. E o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. Não, ela não se recomenda, mas se adquire, e não há ninguém que esteja privado de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não cabe à fé ir a eles, mas a eles irem ao encontro da fé. E se a procuram com sinceridade, a encontrarão. Tende, pois, por certo que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não podemos, o dizem dos lábios e não do coração, porque em dizendo isso tapam os ouvidos. As provas, entretanto, se multiplicam ao seu redor. Por que, pois, se recusam em vê-las? Nuns é negligência, em outros, medo de serem forçados a mudar os seus hábitos. Na maioria, é o orgulho que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhes seria preciso se inclinarem diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de alguma sorte inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espíritas é um sinal evidente de progresso anterior. Em outros, ao contrário, elas não penetram senão com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza atrasada. Os primeiros já creram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição de que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará, e se não ficar concluída nesta existência, o estará em outra. A resistência do incrédulo, é preciso nisso convir, prende-se frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. A fé é preciso uma base. A essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. E essa fé, contra a qual, sobretudo, se obstina o incrédulo, e da qual é verdadeiro dizer que não se prescreve, não admitindo provas, ele deixa no espírito um vago de onde nasce a dúvida.
A fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Crê-se porque se está certo, e não se está certo senão quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E é esse o resultado que o Espiritismo conduz. E triunfa também da incredulidade todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interessada. Interessante, né? Quando ele fala da fé, que a fé não se adquire, a fé se tem. É de dentro para fora. Então a gente crê, a gente sabe, como ele falou, a gente já traz aquelas coisas que a gente acredita. E cada vez mais a humanidade está amadurecendo. Então a fé cega já não faz mais sentido. Nós precisamos raciocinar em cima daquelas coisas que nos apresentam. Não é? É o de fora para dentro. Mas o de dentro para fora é o raciocínio que a gente faz em cima daquelas informações. E aí, sim, a gente compreende. Compreende as coisas que acontecem, compreende de onde viemos, para onde vamos, qual o nosso objetivo. E aí, sim, nós cremos. Isso é muito interessante. O Espiritismo nos dá essa possibilidade, dessa fé raciocinada. E quanto mais nós estudamos, mais nós conhecemos e mais compreendemos. E, obviamente, a nossa fé é cada vez mais, como eu vou dizer, ela cresce, ela se sedimenta, livre, é mais cada vez livre, mais justamente livre, porque é natural, a gente crê. É libertária porque não está baseada em dogmas tão assim fechados, tão absolutamente radicais. E aí a gente vê ainda no mundo algumas religiões que fomentam a fé de acordo com esses dogmas tão radicais, Impostos, né? tão impostos. O que é tão interessante é que a fé está diretamente ligada à inteligência e ao livre-arbítrio. Então, você é livre para acreditar, não é? Você é livre das suas responsabilidades, mas você é livre. Ter a responsabilidade não significa que você está amarrado ou que está radicalizado. Você tem a responsabilidade à medida que você desenvolveu a sua inteligência, você desenvolveu moralmente, e você acredita, e você cada vez mais tem fé, e você entende por que é que você tem que reformar, por que que você tem que mudar, por que é que você tem que fazer um exercício de olhar para dentro de si, de rever as suas questões. Tudo em função da fé, tudo em função de Jesus, do que ele propôs, né? E a gente percebe também que quanto mais livre nós somos, maior responsabilidade precisamos ter. Porque quando nós somos guiados naquele caminho, ali, sem opção, é ali que vai. Tá bom, é por aqui que eu vou. Agora, quando eu tenho liberdade de escolha, a minha responsabilidade precisa ser muito maior. E nós temos, dentro do Espiritismo, toda e qualquer total liberdade. É o livre-arbítrio. E a tranquilidade também de saber que não há medo. Uma das coisas que eu acho que mais tem na fé cega ou na fé radical é a questão do medo. Né, do medo do castigo, do medo da consequência, desse medo que acarreta tantos conflitos, do medo do desconhecido, daquilo que se torna sobrenatural, esotérico, mágico, misterioso. Tudo isso traz uma sensação de medo, de insegurança, de não saber onde está pisando, com o que está lidando, o que está falando, como é que se manifesta, não é verdade? Essa tranquilidade de ter essa fé raciocinada, essa fé baseada em toda essa experiência que a espiritualidade nos traz e nas oportunidades que nós temos de estar em contato com essa leitura e esse estudo para que a gente desenvolva isso, é sensacional.
Hoje o Éder falou uma palavra que eu achei sensacional, que meu pai sempre usava e que está fora de moda, mas que resume muita coisa. É formidável. Formidável é super fora de moda, né? Mas, para a fé, não é formidável, é formidável. Não tem uma coisa que substitua formidável. Tem? Não tem. Vamos à nossa oração, então. Deus nosso Pai, Jesus, nosso mestre amoroso e amigo, Joana, mentora dessa casa, e sua falange de espíritos benfeitores que nos cobrem de bênçãos, de ajuda, de inspiração. Que cada vez mais a gente tenha a nossa fé fortalecida pelo nosso estudo, pelo nosso esclarecimento, pelo nosso discernimento, que cada vez mais a gente possa se esforçar para chegar mais perto de todos os objetivos que aprendemos nesse estudo. O da caridade, o da generosidade, de todas essas virtudes que são tão importantes para a evolução do nosso espírito. Que nós possamos, com cada pouquinho que a gente aprende, poder recolher e formar um monte bem grande para que a gente possa atuar com mais certeza, com mais verdade, dentro do nosso espírito. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, nós estamos falando sobre sucessivas encarnações de Joana, né? Então, eu falei sobre esse livro, que realmente é maravilhoso, e ele traz muitas informações. Então, nós estávamos falando como Divaldo ficou sabendo das encarnações de Joana. E a gente percebe que mesmo a curiosidade, nós vimos, né, como ele tinha curiosidade de saber quem era aquele espírito que estava ali do lado. E ele levou anos para saber. Da mesma forma, ele levou muitos outros anos para saber as encarnações passadas. Por quê? Porque não era necessário. E a cada momento que Joana achava realmente necessário que ele soubesse daquela informação, ele passava. Ok? Eu acho que eu já falei para vocês quando ele soube de Sor Juana Inês de la Cruz, não foi? Que ele foi no México e foi levada lá, e lá ele soube de quem se tratava. E aí ele percebeu por que ela fez todo aquele exercício de escrita com ele. E aí ela tinha toda aquela capacidade da escrita, da fala, do conhecimento da linguagem. E aí depois nós vimos que 27 anos depois, ele falou sobre Joana Angélica, que foi uma brasileira, né, uma freira também, que lutou na independência, numa luta em Salvador. E ela acabou morrendo tentando salvar essas freiras, porque na encarnação anterior, ela tinha se dedicado aos estudos. E aí, nessa, ela pediu para vir freira novamente, mas aí, sim, ela se dedicou totalmente à causa, embora protegesse as outras freiras, né, sempre muito ativista. Sim, são várias encarnações. Esse que a gente está colocando, cada vez que ela se manifestou para Divaldo, ela falou de uma encarnação dela. A que mais está presente dos livros que ele psicografa é Juana Inês de la Cruz, que era monja da biblioteca. Porque foi justamente a poetisa, a literária, ou seja, o que Joana traz hoje como escritora, né? Mas ele fez questão de mostrar outras, não quer dizer que Joana só tenha vivido essas 5 vidas, claro que não, né? Hoje eu estou Laura, mas sabe Deus quem eu já fui há tantos, né, anos atrás, enfim, várias encarnações. Por exemplo, Emmanuel,
que ditava os livros para Chico, a primeiro, né, que o mentor que apareceu primeiro, já tinha tido uma encarnação como Públio Lentulus, naquele livro há 2000 anos atrás, que vale a pena você ler. Que é um espetáculo. Vale muito a pena. Aí, depois, né, ele revelou, 27 anos depois, não, 33 anos depois, 27 anos depois, ele falou justamente da Joana Angélica. 33 anos depois, ele falou sobre Joana de Cusa, que viveu junto com Jesus, numa oportunidade que Divaldo foi a Roma, e ele foi mostrando, né, uma das mulheres que acompanhavam Jesus no momento da crucificação. Ela foi queimada viva junto ao seu filho, que vem a ser Divaldo. Né? A gente sabe essa ligação tão forte. Não. Aí, olha só que interessante, né? Como nada é por acaso, Divaldo estava em Roma, na época, a 27 de agosto, exatamente no mesmo dia que ocorreu essa queimada, que ela foi queimada viva, no ano de 68 depois de Cristo. Olha só que interessante, né? Então, a própria Joana, a espiritualidade faz muito isso com a gente. Aproveita aquela oportunidade para dar a informação, para passar a informação. E aí o tempo passou. Ela foi queimada e não negou Jesus. Exatamente. O filho pedia a ela, mãe, abjura, mãe. Abjura, abjura. E ela disse, não, Jesus nunca nos abandonará. E eu não posso negá-lo. E morreram queimados. E dizem que naquele momento foi iluminou a cidade inteira. Né? E ela foi recebida, obviamente, pelo próprio Jesus na erraticidade, né? Na espiritualidade. Foi. Junto com Joana. Uma das encarnações de Divaldo. De Divaldo foi essa. Por isso, eles vêm a ter essa ligação tão forte. Foi. Ele tem ciência. Foi revelado. Legal, né? Aí o tempo passou. Em outra ocasião, Divaldo regressou à Itália, na companhia desse Nilson também, esse filho adotivo que está sempre com ele, né? Nesse local, Joana ditou uma mensagem. Mentira. Em companhia de Nilson, Joana convidou-os a visitarem a tumba de Francisco de Assis, o que se deu no momento propício, sem o burburinho dos turistas. Nesse local, Joana ditou uma mensagem intitulada Êmulo de Jesus, que se encontra no livro O Serviço do Espiritismo. No momento em que psicografava, Divaldo a viu transfigurada. Havia uma beleza lireal no seu rosto. Quando terminou a mensagem, ela disse que gostaria que visitassem o convento de Santa Clara. Assis, essa cidade na Itália, tem o convento dos freis, né, franciscanos, que é onde foi fundado por Francisco de Assis, e Clara de Assis, da mesma cidade. Que se afastou. Verdade. Divaldo estava fazendo o caminho de Assis, ou seja, visitando o caminho de Assis. E aí ele chegou no convento de Santa Clara. Aí ele chegou no convento de Santa Clara. Tem o corpo embalsamado lá. Aí minha alma...
olha só, ela já devia ter nela aquela vontade da caridade, obviamente. Mas Francisco foi para a guerra, foi lutar. Quando voltou, ele viu que não era a praia dele. Aham. Né? Ele não conseguia pegar numa arma, ele não conseguia, ele foi preso, ele sofreu horrores. E quando foi trazido de volta, ele disse, não é isso que eu quero. Né? E ele foi chamado. Ele teve uma visão da cruz, né? E naquele momento ele disse, é por esse caminho que eu vou. E aí Clara, que já tinha aquela caridade toda dentro dela, o acompanhou e formou as Clarissas. Mas aí eu acho que é uma colocação histórico-social, que diz respeito, por exemplo, à liderança ser masculina, entendeu? Talvez a pessoa, o escritor mais liberal ou querendo atingir alguma coisa, escreve de uma maneira diferente, entendeu? Porque normalmente as freiras precisavam seguir algum líder espiritual, que normalmente era masculino, que a igreja determinava, né? Para que depois... É por isso, provavelmente. Agora, interessante é que... Não, eu ia fazer um link com o Éder, que estava aqui de tarde falando. Ela perguntou, mas essas foram as vidas de Joana, não é? E você vê, foi revelado para um médium, como o Divaldo, algumas encarnações de Joana, assim como foi para Chico, as de Emmanuel e muitas outras pessoas que psicografaram. O interessante é que todos nós, provavelmente, vivemos naquela época também. Então, quando o Éder falou na palestra de hoje sobre os desafetos, está aí. Quantas lutas a gente não deve ter participado? Nas cruzadas mesmo, na época medieval. Quantas fés cegas a gente não deve ter exercido e matado em nome dessa fé? E quantas pessoas a gente pode ter magoado? Não é para ninguém ficar desesperado, dizer, ai, não vou dormir essa noite, porque como é que eu vou me reconciliar com 5.000 anos de reencarnação, com todos os meus desafetos? Não, não é isso. Tem que ir devagar, a gente tem que ir pensando devagar. É só uma informaçãozinha desse tamaninho para a gente recolher e pensar sobre isso. Que, na realidade, esse perdão só, porque muitas vezes a gente ouve falar dessa coisa do perdão, e eu disse, mas você esquece? Não, a gente não esquece. A gente perdoa, mas não esquece. Por que não esquece? A gente compreende. A gente compreende, porque é uma coisa gravada. Fica gravada dentro da sua psique, fica gravada no seu coração. Mesmo que você não alimente mais aquele sentimento. Mas é importante exercitar primeiro o auto-perdão, como o Éder falou, né? E aí, Divaldo foi levado ao túmulo, né, ao altar onde se encontra o corpo de Santa Clara, até hoje. Alguém já foi a Assisi? É lindo. A energia é fantástica. Emocionante. É emocionante. Eu entrei justamente nessa parte da igreja de Santa Clara. Tinha os franciscanos todos a caráter, né? Com aquele manto, aquele coisa, segurando as saias, dançando com os jovens. É uma cidade extremamente jovem, é maravilhosa, realmente é maravilhosa, é fantástica. E aí, Clara levou eles até a esse altar, né? E profundamente comovida. Clara não, Joana. Joana, ao corpo de Clara, claro. Há em minha alma um amor de ternura infinita por aquele que é o irmão da natureza, Francisco de Assis, né? Joana certamente havia vivido na época de Francisco de Assis, como Clara. É o que está aqui, é a dedução que Divaldo chegou, o que justificaria em suas lágrimas no momento em que evocava aqueles dias gloriosos. Mas diz também que Divaldo, no momento que ele está ali olhando o túmulo de Santa Clara, Joana aparece para ele. E ele olha para Joana. E o rosto de Joana é igual ao de Clara. Então, ele entende, embora não seja oficial, ele entende que Joana teve essa encarnação como Clara. Não, nunca soube disso. Não, eles não eram irmãos.
eles chamam irmão Sol e irmã Lua irmãos na espiritualidade. Né? Somos todos irmãos, mas de parentesco carnal, não. Não sei. Só Divaldo, filho de Joana de Cusa, quando foi queimado. E aí anos foram se passando e Joana continuava escrevendo. Só para finalizar aqui, certa vez Divaldo lhe perguntou, porque ela, é interessantíssimo isso, prestem atenção, porque ela nunca lhe dedicara uma mensagem particular, endereçada especialmente a ele. Não é? O Divaldo sempre escreveu, Joana sempre escreveu através do Divaldo, e ele dizia, poxa, e para mim, você nunca escreveu nada? Né? E aí, o que ela respondeu? Estranho a indagação, porque tu has de ter notado que eu só escrevo na segunda pessoa do singular. Sempre o que faço, dirijo-me a ti. É sempre tu. A gente acha que é para a gente, né? Quando a gente lê. Então, é uma técnica que ela usa, mas ela falava com o Divaldo. Peraí, você está reclamando o quê? É para você que eu estou escrevendo. Você que escreve e transmite para os outros, você que divulga, você que lança o livro, mas a mensagem é na segunda pessoa do singular, para ti, para tu. Então, nós já falamos bastante, né, sobre Joana de Cusa. Quem quiser ler um pouco mais sobre Joana de Cusa, no Boa Nova, Humberto de Campos fala lindamente sobre ela. Né? Nós vimos, ela acompanhou Jesus, e tem aquilo que ela vai e quer seguir Jesus. E aí, o que Jesus fala? Seja cristã em sua casa, porque o marido era difícil, e Jesus disse, não precisa me seguir, seja cristã dentro de casa. Essa coisa de seguir ao pé da letra, né? Abandona tudo e vem comigo. Aí uma das formas que ele deve demonstrar que há momentos e há pessoas que devem abandonar tudo e seguir, mas não era o caso de Joana de Cusa. Tinha um marido difícil, queria se separar e deixá-lo, e Jesus disse, não, você tem que voltar e cuidar dele. E aí, o que Joana, naquela encarnação, aprendeu? Né? A abrir mão das suas vontades, se doar. Bem interessante. Depois vem Santa Clara, né? 1194 a 1253. Era trabalhadora da Ordem de Clarissa, e a gente sabe quanta caridade, né? Quantas pessoas eles acolheram, tratavam dos leprosos. Enfim, ela era essencialmente amor, caridosa. E aí, quando a gente lê Joana, né, naqueles primeiros livros que Divaldo dizia, o que a gente percebe é o amor, é a maternidade, é o acolhimento. Né? Então, a gente vê, através das encarnações de Joana, que ela também foi desenvolvendo essas potencialidades. Juana Inês de la Cruz, 1651 a 1695. Gente, é interessantíssimo. Olha a capacidade e a inteligência desse espírito. Aos 3 anos, aprende as letras. Aos 5, faz verso. Aos 6, domina seu idioma. Aos 12, aprendeu latim em 20 aulas. E português sozinha, além de falar a língua indígena. Olha só. Ela queria estudar na faculdade. E o pai dela disse que só homem estudava. Aí ela disse, então, que ela ia passar, a partir daquele dia, se vestir de homem. E aí não era possível. Aí ela quis entrar para o convento, porque ela sabia que as freiras podiam estudar. Mas antes disso, ela foi ser dama de companhia na corte. E a corte ficou impressionada com a inteligência, né? Com a fala dela, com o interesse que ela tinha pela cultura, pela literatura, pelos assuntos de governo.
ela estava integrada realmente em tudo. A espiritualidade preparou, né? Para que ela viesse dessa maneira, porque há espíritos assim, né? Que já são especiais. E Joana diz que nas próximas gerações, já nessas estão aparecendo crianças que farão parte de uma equipe de ajuda nessa transição planetária, para que possam ajudar a todos nós, espíritos, que provavelmente eu estarei desencarnando, encarnando outra vez, provavelmente, né? Não sei. Que a gente possa ter essa Eu fico oportunidade, tão né? tranquila em relação a isso. Então, aí, olha, ela foi para a Ordem de São Jerônimo e se dedicou a letras e à ciência e passou a se chamar Soror, Juana Inês de la Cruz. Estudava e escrevia poemas, ensaios, peças religiosas, cantos de Natal, ou seja, ela era uma sumidade. Faleceu aos 44 anos, depois de socorrer muitos da epidemia de peste. Todas as freiras daquele convento foram falecendo e ela cuidando de todos. E, por final, ela também pegou e acabou desencarnando. Agora me lembrei dos outros espíritos. Irmã Dulce, na Bahia, Madre Teresa de Calcutá. São espíritos, né, privilegiados desse porte. Né? Que vem alavancar, vem trazer um exemplo. Jesus não veio nos dar o exemplo, mostrar o caminho. Esses espíritos vêm em missão para nos ensinar, né? E aí, Joana Angélica, ela trabalhou, né, na independência da Bahia, porque eles queriam invadir o convento e ela se colocou na frente e levou um tiro, porque queriam invadir, né, pegar as freiras e tudo. Estavam bêbados, os portugueses bêbados. E eles saíam às ruas e iam estuprando as mulheres, as moças. E eles sabiam que lá tinham várias. Né? Além das freirinhas, tinham também algumas moças que, naquele tempo, alguém tinha feito mal a elas e engravidavam e tal. E ela era responsável por cuidar dessas moças da sociedade também. Então, ela se colocou lá na frente, na porta, e disse... E levou um tiro de espingarda, ou seja, ela morreu, né, protegendo. Impediu, porque deu tempo delas fugirem pelo calabouço e dava, se não me engano, num pátio do convento dos padres. Então, eles trataram de agilizar a fuga. E aí, realmente, a atitude dela foi em prol, né, de salvar as freiras. E depois, Joana de Ângeles, na erraticidade, ela já vem trabalhando, Divaldo, ela já, há um século atrás, ela já tinha planejado todo a mansão do caminho, já tinha planejado todas as pessoas que viriam de várias partes do planeta que se comprometeriam a ajudar nesta causa. Ou seja, nada é por acaso. O chão, a terra, né, foi imantada onde é hoje em dia a mansão do caminho. Ou seja, a espiritualidade, aquilo que eu brinquei, né, com vocês, a espiritualidade é grande, está aqui, e vê a formiguinha andando. Então, vê o que vai acontecer lá adiante. E já vem aquele planejamento, onde todos nós estamos incluídos, não é verdade? Já botando em ordem para que aconteça. Então somos fantoches? De jeito nenhum. A obra foi construída, como seja também foi construído na espiritualidade, e Joana nos diz que ele é muito maior. Então, temos que nos dar as mãos, né, o projeto Mãos Unidas, e fazer isto acontecer, né? Então, da mesma forma que provavelmente esse terreno foi imantado,
A mansão do caminho foi trabalhado para que fosse construído essa obra que é fantástica. Nós vamos falar depois, né? Vamos falar sobre... É interessante também, existem cursos na casa de psicologia espiritual. Psicologia 1, psicologia 2, e traz realmente as noções da psicologia científica do ponto de vista espiritual. As pessoas que falam da psicologia científica, mas Joana traz a psicologia junguiana e ela faz sempre um comparativo com os nossos conflitos, a nossa vida. Porque, na realidade, separando para pensar, no mundo moderno, quando é que a gente procura um psicólogo ou um psicanalista? Quando é? Quando a gente pensa que tem um problema. Mas nesse mundo moderno, Ângela, eu acho até que estamos buscando antecipadamente a piração. Não estamos deixando chegar no momento... Pois é, mas a gente procura... Tá aí, você falou uma palavra. A gente procura o psicólogo ou o psicanalista por um estresse, não é? Por uma deficiência de algum sentimento, acaba sempre sendo um conflito. Joana diz que enquanto a gente não se despir dos nossos demônios, ou seja, abandonar o ego e se concentrar e focar no self, a gente vai reencarnar sem lucros. Por isso, ela está constantemente falando sobre a reforma íntima, sobre a que vem de dentro para fora, sobre você encarar os seus próprios... É muito difícil, é um exercício muito difícil. Né? Nós somos seres acostumados a hábitos, rotinas, né? Ações, atitudes, convivências, coisas que a gente vai fazendo, às vezes, no automático para viver, não vê que o tempo passa, e quando você, às vezes, tem um primeiro probleminha, ou um primeiro desafio, como sempre trata todos os autores e líderes do espiritismo, sempre, quando aparece o desafio, aí a gente se desespera. Não é verdade? Ainda bem, né? Porque toda lição vem para você evoluir. Você não pode regredir, né? Você vai se transformando e você vai se construindo e se reconstruindo. Porque você acaba aprendendo, né? Você se modifica. Ou vai se autodescobrindo, Sem que é o dúvida. exercício, né? Que é o objetivo dessa encarnação, que Joana sempre aponta, sempre em cada mensagenzinha. É no Vida Feliz, é no Momentos de Saúde, é no Homem Integral, em Plenitude, sempre de uma forma didática, pedagógica, educativa. O espírito foi escolhido a dedo para vir e transmitir dessa maneira, como se fossem pequenos grãozinhos, até atingir o máximo de pessoas possível, né? O autoconhecimento, né? Tem autoconhecimento. Autocura. Qual é a relação? Porque a partir do momento que... Depois nós vamos falar um pouco, tá? Sobre a psicologia de Joana, né? E esse autodescobrimento, esse autoconhecimento, a importância na nossa vida atual, né? Na modernidade. Por quê? Porque a partir do momento que você se conhece, você se descobre, né? O autoconhecimento, o autodescobrimento, você é mais livre para atuar. É aquela liberdade com responsabilidade. Se eu sei, né, que eu me estressar demais vai subir a minha pressão, vai jogar suco gástrico no meu estômago, eu vou ter azia, úlcera, etc, etc e tal. Eu vou ficar com adrenalina no corpo.
Por que que eu vou fazer isso? E não vai resolver o problema? Joana diz que onde há aflição, não há solução. Então, a gente vai buscando nos cantinhos nos descobrir. E nós vamos nos modificando, nós vamos nos transformando e facilitando a nossa vida. Essa é a importância que Joana nos traz. E Divaldo coloca nesse livro, bem interessante, as 5 lições que ele aprendeu de Joana. Ele nos traz aqui. Coloca Jesus como guia fixo de todos nós. Eu não sei quem seguir. Jesus faria isso? Se sim, eu faço. Se não, deixa para lá. Então, coloca Jesus como guia fixo, nosso exemplo, né? O caminho, a verdade e a vida. É a primeira lição. A segunda, após psicografar uma quantidade enorme de mensagens, manda que sejam queimadas. Vocês lembram que eu falei sobre isso? Exatamente. Então, ensina o quê? O desapego. Tudo passa. Joga fora. Vamos começar de novo. É a lição do desapego, da confiança, da obediência. Ele não queria jogar fora. Ele achou um desperdício jogar fora. Mesmo assim, obedeceu. Nós precisamos aprender um pouquinho, às vezes, dessa lição, né? De jogar fora essas coisas. Isso acontece muito com... Não, mas e a quantidade de mensagens, papéis, cartas, lembranças que temos guardados em casa, fisicamente, porque não conseguimos nos desapegar, né? Nunca mais, né? Ou então você, às vezes, tudo bem, uma fotografia que você queira guardar de um antepassado, uma pessoa que... Não 100.000 fotografias, mas alguma coisa. Mas existem outras coisas que a gente não desapega. Esse exercício é muito interessante, porque você, para que vai ter aquele valor? Teve o valor naquele momento. Passou aquilo, já é outra coisa, é para frente. E a obediência aos desígnios superiores. Eu não sei porquê, mas mandaram eu fazer, né? Muitas vezes a gente aqui tem que obedecer. Não sei porquê. A própria Iraci muitas vezes diz, a espiritualidade mandou, eu faço. Depois, lá na frente, eu vou descobrir por quê. Vocês lembram a história de André Luiz? Foi André Luiz? Que disse que não ia dar o seu próprio nome? E logo depois, Humberto de Campos teve aquele problema todo. Da viúva, naquela hora, né? Chico não sabia por que ele não ia dar o seu próprio nome e ia dar um pseudônimo. Ele não se identificou, justamente por isso. Então, é aceitar quando vem de um superior, moralmente superior, né? Enfim. Não hierarquicamente, né? A terceira revelação ele coloca como expandir sua mensagem renovadora. Nós, como espíritas, devemos passar adiante aquilo que nós aprendemos, divulgar essa doutrina que é libertadora. Se foi bom para mim, pode ser bom para o meu vizinho, para o meu amigo, né? Uma doutrina tão consoladora. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Aí vem aquela, né, aquela coisa de Jesus, né, aquela passagem de Jesus. Se a gente vai acender uma luz, vamos botar para iluminar a todos, não só a mim, né? Não foi tranquilo para Divaldo. E ela tinha dito isso. Lembra que eu te contei da rosa em cima do livro Messe de Amor, que começou a florescer, cresceu, depois foi despetalando, e ele disse que a trajetória dele seria assim. Também foi escolhido pela espiritualidade, ou por Joana, para ser o grande divulgador da doutrina, depois de Chico, né? Porque Chico também era um grande divulgador, né?
E quando o Divaldo conhece Chico e trocam ideias, a coisa se torna maior ainda, mais vultuosa. Mas não foi um caminho de rosas, não foi um caminho fácil. Ele teve que abrir mão, vou falar na próxima aula, vou me repetir, mas ele teve que abrir mão da própria vida dele. Da própria vida dele. Ah, não. Mas existe o Mas isso preconceito, é a existe... ignorância no real sentido da palavra. Eles ignoram e chamam de macumbeiro, quando na realidade... Não. Hum. Mas ele fez o desconto? Que bom. Tá bom, em cada unidade... Tá vendo? Você está desenvolvendo a sua intuição, Preste a sua atenção que no fato inspiração. de você também lançar esse pensamento, o preconceito também está em você. Não, a gente pensa que não, porque o que você pensa? Se eu falar para você agora que vai entrar um cara vestido de muçulmano, a primeira coisa que vem na sua mente, o que é? Terrorista. O Estado Islâmico. É isso que eles estão sofrendo ao redor do mundo, é isso que eles estão sofrendo. As mulheres de véu, os homens de roupa árabe que frequentam a mesquita aqui no Brasil. Não, claro que não, mas... Que bom. Você arrumou uma maneira, né, positiva. Sim. Aí, olha só, né? Não, ele tinha visões desde os 5 anos, mas ele só começou a psicografar mais tarde. Mais tarde. E olha só, o que ele diz aqui, né, nessa expansão de mensagem. Poderia um médium receber as mensagens e se contentar em lê-las para um grupo que acompanhava. Ela poderia deixá-lo à vontade para fazer o que quisesse. Aqui está falando de Divaldo quando recebia aquelas mensagens primeiras. Mas não. Com o seu jeito firme e doce, ordena-lhes que envie para a FEB no Rio de Janeiro. Ou seja, tem que ser divulgado, sim. Era um assunto sério, né? E a Joana achava que estava na hora de começar a botar, a divulgar. E aí a FEB começou a imprimir, enfim, a divulgar realmente essas mensagens de Joana. Depois, vamos lá. A quarta lição. Eu estava pensando aqui sobre uma coisa. Uma das palestras que eu vi de Divaldo, ele disse que Juan Inés de la Cruz é o espírito que mais participa das psicografias que ele faz. E aí perguntaram para ele, mas você vê, Divaldo? Sim, é uma freira com um manto azul, a roupa branca, uma mulher de mais ou menos 50, 55 anos. Aí que eu vejo que os homens são cruéis, eles gostam de envelhecer as mulheres. Juan Inés de la Cruz morreu aos 44, como é que ele pode dizer que ela tem 50, 55? O olhar do homem é sempre um olhar assim, ela deve ter...
Não, ele realmente ele não aparenta ter 88, 89 agora, né? 89 anos, inacreditável, Divaldo, com 89. Bom, e Jorge André com 100, então, é mais inacreditável ainda, desculpe, tá? Não é? Vamos lá. Então, a quarta lição. A quarta lição é justamente a sedimentação. Olha só, Divaldo, né? 13 anos é bastante tempo para um médium dar testemunho de perseverança, dedicação, aprendizado e esforço de melhorar-se. Eu hoje chego a virei espírita. Já estou ótimo. Não. É perseverar? Sim. É difícil? É. Vamos escorregar? Com certeza. Então, é outra lição que ele deu a Joana. Joana deu a Divaldo. Justamente perseverar. Joana não se manifestou para ele logo no início. Levou anos. Quando ele estava frustrado, ela achou que estava na hora. E aí ela se apresentou a ele. O que mais? Vamos lá. A quarta lição. Aí diz, né, que cada que nós já vimos, com cada encarnação, o que ela mostrou, né? Nós já vimos isso. E aí mostra, respondendo a sua pergunta, Joana de Ângeles teve muitas outras vidas, certamente. Algumas delas foram até de muito destaque, tanto na sociedade como nos meios religiosos. Entretanto, como espírito superior, é que destacou apenas essas, para que servissem de exemplo para nós que a amamos. Ou seja, essas encarnações de Joana é que foram importantes para a gente compreender esse espírito de escola que ela é. Mostrou-nos como amar e como ser sábio. E o amor e a sabedoria são as duas asas que nos alçarão no infinito até Deus. Nós sabemos, né, que devemos desenvolver a ciência e a moral. Ser cientista e criar bombas não adianta nada, não é verdade? E aquele religioso só, a moral também não. A evolução da humanidade é dentro dessas duas asas. E uma encarnação a gente desenvolve um pouco mais uma, um pouco mais a outra e vamos nos mantendo em equilíbrio. A quinta lição entra quem é Joana realmente. Aprofunda estudos da alma humana e convida especialistas dos dois planos da vida para colocarem na sua obra. A Mansão do Caminho é um exemplo de renovação e modificação da pessoa, né? Que Divaldo começou a Mansão do Caminho só com órfãos. E era a oportunidade de dar a essas crianças, né, o ensino, a moral, a oportunidade de terem uma vida digna. E depois, obviamente, a obra foi crescendo, crescendo. Tem hospital, tem creche, tem educandário, tem parte para idosos, enfim. Oi? Em Salvador. Ele é baiano. Exatamente. E a sexta lição? Essa lição de tudo aquilo que Joana deixou de dizer ou fazer, a hora de falar e a hora para calar. Ou seja, nem sempre aquela verdade, naquele momento, deve ser dita. Às vezes, calar é mais importante, né? Dizem que o silêncio vale ouro. Jesus disse também no Evangelho que não estávamos prontos para ouvir tudo, que ele mandaria um consolador, né? E depois veio a terceira revelação, para que a gente entendesse por que as palavras dele não foram diretas, foram através de parábolas, foram para que a gente pensasse, para que o povo raciocinasse, né? Para que desvendasse, né? E não é tudo conhecido de uma maneira aberta. Existem coisas até que ao longo do tempo vieram se modificando. O Éder fez uma menção hoje, que algumas obras deveriam ter uma abertura para atualização, né? Algumas são atemporais. As de Joana, por exemplo, quando o Divaldo
psicografa, ele, antes de revelar ao mundo, antes de publicar ou de pedir para publicar, ele fez com que uma série de psicólogos, psiquiatras, psicanalistas naquela época ainda não, mas ele fez com que eles lessem a obra para saber se aquilo se aplicava. Joana fala de ego, de self, fala de inconsciente coletivo, fala da consciente. Então, são termos psicológicos da ciência, né? Então, atualidade. Da atualidade. Conflitos existenciais. Tem. É muito atual. É muito atual. É muito atual. Cada capítulo diz... Por isso que a professora de Psicologia 2, que eu estou estudando, né, fazendo o curso, ela diz, ler Joana é... Tum! Você desmaia, aí depois você volta. Aí você leva um tapão, aí você volta. É sempre assim. A Cris não diz que é autobiográfico? Que todos nós temos os conflitos. Joana traz para nós, nos conflitos, em todos os livros da série psicológica dela, uma reflexão e o autoconhecimento e o autodescobrimento. Por que a gente vai no psicólogo? Não é para se descobrir? E Joana vem trabalhando isso. Precisamos nos conhecer. A partir do momento que eu conheço e presto atenção na minha reação, eu pego, transformo, devolvo para o meu inconsciente e a próxima vez a minha reação será diferente. Por isso que é importante pegar aquele momento e dissecar, entender, compreender. Mas por que eu reagi daquela forma? Nós sabemos que o nosso inconsciente é a reserva de tudo, ok? Então, muitas vezes, nós temos uma reação diante de um fato, diante de uma música, diante de um cheiro, diante de um barulho, que a gente diz, ué, mas por que eu fiz isso? Provavelmente eu pesquei de alguma outra experiência. E a gente reage bem ou mal. Se eu reajo mal, peraí, eu percebi, olha o autoconhecimento, eu percebi que aquela atitude não foi boa. Para e analisa. Reflete sobre aquilo. O que aquilo fez com que eu reagisse dessa forma? É isso que Joana nos traz. É esse grande pulo do gato. Porque a partir do momento que eu analiso, compreendo, né, eu detecto e compreendo, eu devolvo para dentro de mim de outra forma. E a próxima vez que aquele fato aparecer, porque vai aparecer, é pedagógico, a gente tem que aprender e mostrar que aprendeu, eu vou ter a oportunidade de reagir diferente. E aí a gente diz que a reação é instintiva, a ação é consciente. E quando eu me conheço, eu ajo, eu não reajo. Joana não invalida o tratamento médico. Quando você procura um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, você quer descobrir um conflito, o papel dele vai ser científico, né? A partir do momento da amostragem, estatisticamente há incidências, essas têm certas características que denotam isso, aquilo outro, as classificações das pessoas, né? É um sociopata, é um psicopata, é um neurastênico, é um borderline, enfim, a pessoa vai guiando para que você, dentro das suas reações, que ela acabou de dizer, manifeste alguma coisa. Mas se aquele espírito está tão recrudescido por aquele sentimento, aquele conflito que não abandona, às vezes é necessário até o medicamento. E ela fala isso nos livros. O medicamento e o médico cientista ao lado, sempre caminhando. Por que o medicamento, gente? Nós somos matéria, nós somos química pura. E alguma coisa, por isso que dizem, não existem doenças, existem doentes.
né? Eu estou doente nesse momento, né? Eu me permiti adoecer. Então, muitas vezes, eu mesma causei em meu organismo, né, aquela doença, ok? E aí eu preciso de um medicamento que me ajude a equilibrar a minha parte física para que a moral, a psicológica, continue reagindo, atuando, e eu me liberto daquela doença. A minha empregada disse assim, Dona Glória, a senhora viu o que deu no Facebook? A ciência está falando da reencarnação. Não é aquilo que a senhora acredita? Ai, que graça! Eu falei, Wanda, por que você não acredita? Eu não sei ainda. Falei, então tá, então vou levar você para o SEJA. Tá certo. Porque também depende de como você vai divulgar a doutrina, né? Uma pessoa que vem de uma outra base, com um pouco de dificuldade de entender. Então, eu trabalho, por exemplo, com 2 evangélicos. E nós fazemos oração sempre juntos. Porque eles sabem que o Jesus deles é o mesmo Jesus meu. É o Jesus de todos nós. Claro. Né? E eles têm um poder de... Agora, eles são pessoas que realmente agem, como disse o Éder, em qualquer situação como eles mesmos. Não são máscaras, não são fantoches. São pessoas que agem sempre assim. Esses 2 especificamente que eu conheço pelo menos há 22 anos. Diga. Olha, obediência ao Espírito Superior. É verdade, é verdade, eu lembro desse caso. Poxa, você tirou da minha aula de Divaldo, meu slide, vou tirar esse. Não, você pode falar, óbvio. Teve uma outra crise de angina. Não, mas nessa ocasião ela disse, ele ficou acamado mesmo, e o médico disse que ele tinha tantos meses de vida. Ele disse que tinha tantos meses de vida. Então ele conversou com ela, mas minha irmã, eu tenho tanto... O que você está fazendo deitado aí? Você tem uma palestra para dar. Mas eu estou quase morrendo, minha irmã. Levanta daí e vai dar a palestra. Ele disse que foi suando, parará, que no final das contas, nesse dia, ele foi curado. Então, olha só, 16 anos ele carregou esse sofrimento causado por uma mágoa. Olha só que interessante. Mas a Joana já não poderia ter dito isso antes? Poderia. Mas não. Olha a perseverança. Ele precisava querer, igual André Luiz, quando se ajoelhou e disse, Senhor, não aguento mais. E aí ele foi, né, resgatado. Então é isso. Quantas vezes o nosso sofrimento volta sem a gente descobrir o porquê? Então vamos analisar por que de vez em quando a gente passa por aquele mesmo problema. É porque a gente ainda não aprendeu a solução. Reincidente, porque não aprendeu a solução. Reincidente. Não, tá ótimo. Ela também já falou uma porção de coisas da minha aula. Eu acho que eu vou passar um filme. Ótimo. De Divaldo, porque todo mundo... Olha, o Antônio também quer falar. Fala, Antônio. Fala. Pode fazer.
Dá trabalho. Não, e tem o componente Faça- da mas preguiça Jesus também. falou, gente, Tem o faça componente brilhar da a vossa preguiça. luz. Tem o componente da preguiça, tem o componente da Do esperança, comodismo. do comodismo, tem o componente de você querer sentar na frente de um analista, psicanalista, guru, espírito Vem cá. superior, e dizer para você todas as coisas que vão te acontecer ou que já aconteceram. Não seria mais fácil? Olha, meu filho, você vai por esse caminho, faz isso aqui direitinho, que é isso que vai ser bom para você. E aí você queria essas respostas rápido, né? Imagine se você obtivesse essas respostas, como é que você não agiria? Do mesmo jeito, imagine se você se lembrasse de tudo que você passou nas encarnações anteriores, como é que você desenvolveria a sua relação com as pessoas? Não, não pode. Principalmente se você faz parte do mesmo ciclo de pessoas que você volta propositalmente para resgatar até seus próprios erros, ou então dar a chance a elas que resgatem os erros delas, né? Muito ligeirinho, muita ansiedade. Ai, a gente quer todas as respostas. Mas, na realidade, olha, Joana, como mostrou, né, para Divaldo que não é assim, né? Não é de bomejada que a gente recebe. Está no nosso horário. Você quer ainda finalizar? Quer Eu deixo você começar pelo final. Não, tá. Quem vai ser hoje a pessoa que vai se oferecer para fazer a prece? Poxa, gente. Quem se candidata? André Luiz. De novo. Boa. Ah, foi ele? Foi o voluntário escalado? Então tá bom. Jesus, amado mestre. Oi? Jesus, amado mestre. Joana de Ângeles, nossa mentora querida. Francisco de Assis. Maria, mãezinha. Queremos agradecer a todos vós por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, recebendo esse conhecimento, nos aprofundando mais nessa filosofia, nessa religião que nós escolhemos para nos melhorarmos, para nos compreendermos mais, para crescermos, tirarmos de dentro de nós o homem novo e escondermos de vez o homem velho. Queremos agradecer e pedir que fiques conosco. Graças a Deus. Até a próxima quarta. A ficha de chamada está aqui. Quem não encontrar o seu nome, por favor, escreva a caneta, porque eles não imprimiram a última página. Pode. Na quarta que vem, nós vamos aplicar um pequeno teste com algumas perguntas sobre as aulas anteriores. Mentira!